E em relação ao mundo, né, o tema ciência de dados, ele é um tema muito amplo, porque a gente inicia aí pela denominação do tema, né, ciência e dados, a gente entende que tem algo científico, ou seja, algo técnico, Uhum. e os dados são basicamente a fonte das informações ali para que você, são os insumos para que você trabalhe a ciência, utilize a ciência para tomar alguma decisão. Então a gente pode considerar a ciência de dados como técnicas que são aplicadas para você extrair dos dados insights, né? E a Perfeito. partir dali você consiga tomar boas decisões. Esses insights eles podem ser feitos a partir de análises simples ou podem ser feitos aplicando técnicas e algoritmos mais avançados, que é o caso da Deep Learning, por Perfeito. exemplo, entendeu? Perfeito. Perfeito. Então, dentro desse tema ciência de dados, existem várias áreas e várias especializações que são necessárias para que você chegue a alcançar o nível de ciência, digamos assim. Né? A gente, por exemplo, fazendo um paralelo, a gente não consegue construir um medicamento sem um cientista que estude aquele caso específico, aquela doença. Na ciência de dados é a mesma coisa, a gente não consegue resolver um problema sem ter uma pessoa, um cientista que estude de forma mais profunda aquele tema e a partir dali ele consiga identificar caminhos para você seguir. Perfeito, perfeito. E aí é onde talvez more assim as principais dificuldades, né? Porque eu acho que a comunicação com a turma que milita, né, nessa área pode parecer para um empreendedor vamos dizer assim, o desafio na linguagem, na forma, né, no jeito, já é uma barreira que eu entendi que era muito comum, né? Então você chega para conversar hoje com um empresário, ele sente dificuldade, inclusive, de conversar com essa turma. Sim, Primeiro porque ele muitas vezes acredita que sabe qual é o problema dele. Geralmente, quando esse empresário fala para essas pessoas que podem resolver o problema dele com dados, com ciência de dados, ele demonstra muito mais o efeito daquilo que ele está sentindo do que de sim, fato a causa, né? E não é comum, não é incomum isso. Na realidade, é muito comum que isso aconteça. Só que às vezes uma dificuldade que eu percebo é saber o que pedir, né? Saber o que perfeito. pedir, né? Porque obviamente ele pode pedir uma coisa que ele não precisa e enquanto cientista de dados temos que dar algum tipo de resposta que nem sempre vai agradar os ouvidos. Mas, por outro lado, se esse empresário passa a entender essa linguagem, passa também a gerar nessa troca, né, com o técnico, com o cientista, com as pessoas que estão ali de alguma maneira ajudando eles a tomar uma decisão, a facilidade para que esse técnico produza o conhecimento necessário para que ele faça essa tomada de decisão de uma maneira mais assertiva.